execução de muitos trabalhos são necessárias grandes forças. A energia necessária para tais instalações e máquinas em geral é fornecida por motores. Tal energia gerada pelo grupo de acionamento muitas vezes não é apropriada para acionar diretamente os componentes de trabalho. Por exemplo, neste caso, o eixo de acionamento do motor diesel não pode movimentar diretamente o basculador. Nem tampouco um motor elétrico mover a esta prensa. Portanto, a energia deve ser transformada e posteriormente conduzida ao local onde será executado o trabalho. A hidráulica, por exemplo, é responsável pela transmissão de forças e pelo comando de movimentos, aproveitando-se de uma série de propriedades físicas dos líquidos. Aqui a principal vantagem da hidráulica. Pode-se transmitir forças muito grandes com precisão, como no caso desta prensa. Acionamentos hidráulicos proporcionam uma boa relação peso-potência, uma vantagem nas instalações móveis. Portanto, pode-se posicionar com exatidão, o que é muito importante no caso de elevadores. Assim, pode-se determinar com exatidão as paradas do elevador. Movimentos produzidos por sistemas hidráulicos são uniformes. Além disso, as velocidades podem ser variadas. No caso desta serra mecânica, o avanço é mais lento do que o retorno. Instalações hidráulicas permitem a elevação de grandes cargas. Isto, por exemplo, é importante no funcionamento de plataformas elevatórias. Neste caso, pode-se proteger o sistema contra sobrecargas de forma simples e eficiente. Dependendo das áreas de utilização, distinguem-se duas formas. A hidráulica estacionária é aplicada, geralmente, em instalações e máquinas de uso industrial. A hidráulica móvel é utilizada em máquinas de construção, veículos e aviões. As leis físicas, porém, são iguais para as duas aplicações. A pressão é determinante para a força de trabalho num sistema hidráulico. Ocorre quando uma força atua sobre determinada área. A fórmula é pressão P igual força F dividida pela área A. Se uma pressão atuar sobre um líquido que se encontra num sistema fechado, haverá então a mesma pressão em cada ponto do sistema, ou em outras palavras, o líquido está em todos os pontos sob a mesma pressão. Este fenômeno foi descoberto por Blaise Pascal no século XVII e está formulado na Lei de Pascal. Isto pode ser constatado nesta experiência. Em todos os tubinhos encontramos a mesma pressão, visível através do nível do líquido. Na prática, isto significa que a força que atua num ponto do sistema hidráulico pode ser aproveitada em outro ponto, uma vez que a pressão propaga-se de forma regular. O valor da vazão é decisivo para a velocidade de trabalho nas instalações hidráulicas. É a quantidade de líquido que percorre uma tubulação durante a unidade de tempo. Podemos expressá-la numa equação. Vazão Q igual volume V dividido pelo tempo T.
Se necessitamos de 10 segundos para encher um recipiente de 2 litros, a vazão é de 12 litros por minuto, ou 0,2 litros por segundo. Supondo que neste caso a vazão seja de 2 litros por minuto e o volume no lado do êmbolo do cilindro seja de 160 centímetros cúbicos. Demoraria então aproximadamente 5 segundos para preenchermos o interior do cilindro com o fluido hidráulico e o êmbolo completar o curso de avanço. Tendo-se uma vazão de 4 litros por minuto, o êmbolo avançará com velocidade dobrada. Portanto, concluímos que variações da vazão influenciam na velocidade de trabalho dos acionamentos hidráulicos. Já vimos que, devido à propagação da pressão dentro de um sistema hidráulico fechado, podemos transmitir uma força. Em caso de duas áreas de atuação iguais, isto é, com diâmetros iguais de êmbolos, a força ativa à esquerda é igual à da direita. Com pesos iguais, temos um equilíbrio de forças no caso do nosso teste. Porém, sendo a relação das áreas dos êmbolos 1/3, necessitamos triplicar a carga do lado direito, para deste modo mantermos o equilíbrio do sistema. Portanto, num sistema hidráulico, a força pode ser dividida ou multiplicada. O mesmo conceito aplica-se para o curso. Temos aqui, nos dois cilindros, as mesmas áreas de êmbolos. Descendo o êmbolo esquerdo até um certo ponto, o êmbolo direito sobe pelo mesmo valor. Tendo o êmbolo direito, porém, uma área 3 vezes maior que o esquerdo, este último percorrerá apenas 1/3 do curso percorrido pelo cilindro esquerdo. Desta forma, podem ser movidas grandes massas com um esforço relativamente pequeno, como no caso deste macaco hidráulico. Num lado, força pequena e curso grande, e no lado oposto, carga grande e curso pequeno. Também a pressão pode ser multiplicada em sistemas hidráulicos. Nosso exemplo mostra uma pressão de 50 bar exercida sobre o lado esquerdo do cilindro. Isto resulta numa força que naturalmente também atua no lado direito. Porém, só temos a metade da área do êmbolo, o que resultará em aproximadamente o dobro da pressão na câmara direita, isto é, 90 bar. Na prática, a relação de transmissão da pressão somente é aplicada quando necessita-se de pressões altas em pontos isolados, por exemplo, no caso deste cilindro. Desta forma, os custos elevados da instalação de alta pressão podem ser eliminados. Dentro de uma instalação hidráulica, há pontos com diferentes seções transversais. Uma vez que existe por toda a parte a mesma vazão, a velocidade do fluido é maior nos pontos mais estreitos. Em casos onde a velocidade do fluxo está abaixo de 6 metros por segundo, o líquido escoa de forma constante, sendo mais rápido no meio do que nas paredes do tubo. A isto chama-se fluxo laminar. No ponto de estreitamento da seção transversal do tubo, denominado estrangulamento, aumenta a velocidade do fluxo. Isto provoca turbulência e queda na pressão. Quanto maior a velocidade do fluxo, menor a pressão. Nosso teste demonstra tal conceito com clareza. No tubinho do meio, acima do ponto de estreitamento, a coluna de água está mais baixa, portanto, aqui há menor pressão.
Em casos extremos, a pressão pode cair tanto que ocorre uma depressão. Então, forma-se bolhas de ar que se desprendem do óleo hidráulico. Ao passarem por um estreitamento, tais bolhas estouram, arrancando partículas minúsculas do material no ponto de passagem. Este efeito é denominado cavitação e ocasiona fadiga e danos ao material. Na prática, tal fenômeno ocorre principalmente em superfícies rebaixadas nos componentes e em flancos internos nas válvulas, sempre onde os pontos de estreitamento são mais acentuados. Quando as bolhas de ar são comprimidas, ocorre elevação da temperatura ultrapassando 830 graus Celsius, o que pode provocar uma autoignição, como no caso do motor a diesel. Isto produz pequenas ondas de choque no sistema e causa o envelhecimento precoce do óleo hidráulico. O dimensionamento correto do sistema hidráulico elimina tais ocorrências negativas. O fluido hidráulico tem várias funções. Primeira, deve transmitir energia de pressão. Segunda, assume a lubrificação de partes móveis das instalações e protege as peças metálicas contra a corrosão. Terceira, deve eliminar o calor gerado pelo atrito do fluxo de óleo nas instalações hidráulicas. Quarta, deve arrastar as partículas metálicas resultantes da abrasão entre as partes móveis dos elementos hidráulicos e depositá-las num filtro apropriado. Quinta, os líquidos têm diversas propriedades que devem ser observadas durante sua aplicação como fluidos hidráulicos. A água é um líquido que possui viscosidade muito baixa. Não oferece nenhuma proteção contra a corrosão e apresenta poucas propriedades lubrificantes. Por isso, normalmente não é utilizada como fluido hidráulico. Em geral, encontramos nas instalações hidráulicas óleos minerais e sintéticos. São óleos de baixa viscosidade. Neste caso, temos um óleo de alta viscosidade. Em outras palavras, um óleo grosso. Aditivos podem alterar as propriedades físicas de óleos hidráulicos, tornando-os adaptáveis às mais variadas condições de utilização. A propósito, os óleos hidráulicos, diferentemente do ar, são pouco compressíveis, 7% do volume aproximadamente. Este é mais um motivo para obtermos grande precisão nos movimentos realizados por equipamentos hidráulicos.